coração. Valeu. Obrigado. Beijo. Muito bem, meus queridos, de volta aqui, né? Na programação da Rádio Web Conectados, com a mudança de tempo, muita chuva, 11h43, Fê. É isso aí. A chegada da frente fria, Fê? Pois é, eu já fui lá colocar minha segunda pele, porque você sabe que eu sou uma pessoa friorenta. Agora é hora de quê, meninas? Opa, voz na lata. Luana curte. Ei, hello! Bom dia, Luana, tudo Bom bem? dia! Luana. Ei, chega de tempo seco. Pois é, mas precisava chover, né? Ai, Hoje. não, eu tenho que comemorar a chuva, Fê. Meus pacientes vão ficar melhores. Muita gente reclamando de tempo seco, né? Lu? Muita gente me pedindo dica o tempo inteiro. E aí ouviram o nosso programa semana passada. Foi muito legal. Várias pessoas falaram assim, Lu, ouvi seu programa, ó, já comprei uma seringa, comprei soro fisiológico. Essa seringa foi fantástica, porque assim, você já tinha dado essa dica na aula lá no Senac, e só que não sobre a seringa. E o que acontecia? Eu penava com aquele negócio de soro lá no nariz. O soro ia no olho, ia em tudo no ouvido, mas no nariz mesmo não ia. E aí a seringa vai lá e limpa tudo. Perfeito, Lu, perfeito. Muito bom, muito bom. O que nós falaremos É hoje? isso que eu ia perguntar. Luana? Hoje a gente vai Vocês estão falar- muito quietinhas hoje. Opa! Não, Você não sabe que a gente não. estava aqui tricotando sobre tratamento estético? Ok! Queridos, hoje a gente vai falar dos 3 As da comunicação. Não é o S, viu, Leandro E nem Gaia? os P's do marketing, né? Como é que é os 4 P's do marketing? A gente falou que você ia falar sobre os 3 S's da comunicação. Depois eu penso então em 3 S's, tá? Mas por enquanto eu pensei em 3 As. Os 3 As foi uma tática que eu criei. Claro que a gente recria as questões, mas Claro. é isso. O que eu criei foram os 3 As da comunicação pra gente ter uma tática do que lembrar. Então eu falo, nossa, a Lu falou de 3 As, o que eu preciso ter nesse momento agora, que eu tô aqui me apresentando, ou tô aqui numa reunião importante, ou numa entrevista de emprego, por exemplo. Então vamos pensar no primeiro A. O primeiro A é o apropriação. O que é apropriação? Significa apropriação de conteúdo. Então assim, legal, você sabe sobre isso, mas você sabe transmitir essa questão? Isso é extremamente importante, hein, Lu? Porque às vezes você domina um assunto, mas você não consegue passar isso para os outros, né? Exatamente. E aí você precisa entender em que nível de conhecimento essa pessoa está, que você pode alcançá-la, né? Então, assim, não adianta a gente falar termos técnicos para quem está fora do assunto, né? Então, muitas vezes a gente quer saber, por exemplo, como funciona uma terapia, né, Vê, que é o seu Sim. universo, e a pessoa parte do princípio que você já sabe tudo sobre isso e te ensina a partir dali. Então, a primeira dica é conhecer o outro, conhecer a sua plateia, conhecer as pessoas que estão na sua reunião, para saber o quanto elas sabem daquele assunto e você se apropriar do seu conteúdo para aquele público. Porque não adianta você falar, aprofundar para um público que já sabe sobre o assunto, porque vai ficar um tédio, né? E ao mesmo tempo também você não pode ser muito rasa se as pessoas são leigas no assunto, né? Exato, e é super comum, por exemplo, hoje em dia a gente usar termos em inglês ou a gente usar sigla que entre nós, por exemplo, super tranquilo, mas não para todos, né? Então é isso. Quando, por exemplo, acontecer de você usar sigla, você usar um termo em inglês, imediatamente não precisa dizer para a pessoa, caso você não saiba. Não, você só simplesmente fala a sigla e já fala o que significa. Isso é super importante, porque assim, primeiro você não parte do pressuposto que a pessoa não sabe, né? E porque tem muita gente ali que sabe, mas tem muita gente que não sabe e vai ficar com vergonha de perguntar, né? Exatamente, É exatamente. muito legal. Então, por exemplo, agora o Geribello, oi, beijo, ele vai fazer um TED dia 12 de agosto. É super comum que as pessoas não saibam o que é TED. Eu não sei. Você não sabe? TED? TED. TED é transferência no banco, né? O DOC e o Olha TED. só, tá vendo? Tem vários tipos de TED. TED, ele vai fazer uma palestra de 8 minutos sobre ser entendido. Olha isso. São várias palestras, isso está rodando no mundo e sobre o que você vai deixar pro mundo. Então são palestras de pessoas muito especiais e é muito especial ele ter sido convidado. Mas se ele vier aqui, por exemplo, falar pra gente sobre TED, ele precisa contar pra gente o que é TED. Sim, Não é? com certeza. Muito bem. Então a primeira coisa é a apropriação, que tem a ver com o seu vocabulário. A segunda coisa
tem a ver com autenticidade. Isso é um tema, gente, que as pessoas ficam muito aflitas. Porque a ideia é a gente ser natural. Cada vez menos a gente tem comunicadores distantes. Imagina, se a gente estivesse aqui há 50 anos, a gente estaria falando de uma outra forma. Nossa, o Cid Moreira e o Sérgio Chapelin foram ícones, né, desse tipo de comunicação. Eles fizeram muito bem isso, né? Marcaram uma época, mas simplesmente caiu em desuso esse tipo de comunicação, né? Pois é, hoje a gente busca pessoas naturais. Porque não toca o público, né? Hoje a gente se identifica. Tem que falar da maneira que a pessoa fala mesmo, né? E eu tô falando agora. Pois é, mas não precisa falar mesmo, né? Mesmo. Mas acontece. E isso é autêntico. Então, eu adoro essa palavra autenticidade, porque eu sou muito contra, por exemplo, Lu, qual é a fórmula da comunicação? Não tem, porque como o Lê se comunica é muito especial e é autêntico, e como a Fê se comunica é muito especial e autêntico. Eu não posso querer um monte de Leandros nem um monte de Fernandas. Sim. Aí era o que acontecia no passado, né? Tinha um monte de... Quem é que você falou o nome? Sérgio Chapelin veio o quantos Cid que nem Moreira. ele? Veio quantos que nem teve milhões, né? Eles marcaram uma época extremamente importante da comunicação que fazia com que pessoas como eu, no caso, não tivesse feito na época o curso e não tivesse entrado pro rádio na época, porque eu não entrava no esquema. Porque não tinha a voz da rádio. Tá? Exato. Muitas pessoas não fizeram, não entraram na profissão por achar que não fazia parte daquele universo, né? Entendi. Que era uma coisa assim, distante, diferente, que você tinha que ser um ser especial, né? Estar ali. Então, por exemplo, você é super espontânea, você tem uma risada que sempre as pessoas falam da sua risada, sabia? Pra mim, sempre. Então, assim, numa palestra sua, você aqui na rádio, o ideal é que você deixe isso transparecer como um lado positivo seu. Que você coloque uma lupa no que é bom e não no que é ruim. E a gente acaba, na época que eu queria começar na comunicação, esse era o meu maior medo. Porque assim, se você me der um texto, se você me engessar, já era. Acabou, né? E eu falava, e se de repente sair esse alien de dentro de mim, essa risada, por exemplo? Porque ela sai, né? Às vezes ela escapa. Eu nem percebo que eu tô rindo. Aí eu ficava imaginando, já imaginou eu numa bancada do Jornal Nacional, soltar uma gargalhada daquela? Não, imagina a situação. Né? Não ia. Mas é muito legal a gente reconhecer o que é autêntico nosso e colocar uma lupa nisso, sabe? A gente evidenciar isso. O Lê, por exemplo, ele faz perguntas que faz a gente pensar, né? Sim. O Lê é um cara que ele reflete. É o cérebro, né? É o cérebro do tribo. Isso é muito legal. Então, ele sabendo disso e sabendo que ele sabe fazer isso de uma forma carinhosa, ele tem que usar isso a favor dele. E não, por exemplo, numa palestra, num curso que você der, ou aqui, você evitar de fazer isso. E sim usar isso a seu favor. Tem gente que consegue ficar mais tranquilo fazendo uma piada. A gente encontra numa palestra dele, por exemplo, aonde que isso cabe. Onde que encaixa melhor, né? E aí você busca a sua autenticidade. Lu, próximo A, por favor. Acolhimento. Acolhimento. Eu gosto de falar dele por último, porque, na verdade, o foco de uma comunicação está no outro e não na gente. É a maneira como você abraça outra pessoa com a sua fala? Ai, lindo. Eu utilizei, professora? Eu utilizei isso na palestra que eu fiz sábado. Intuitivamente, né? Eu utilizei isso, eu acabei chamando as pessoas para próximo e usei exemplos de pessoas que estavam lá. Então, por exemplo, era uma palestra sobre astrologia, né? Para leigos. E aí eu, ao invés de colocar o nome no peito da pessoa, eu coloquei o signo. Que legal. E aí eu chamei as pessoas, à medida que eu ia falar sobre Áries, eu chamava as pessoas de Áries que estavam ali e falava sobre as características daquelas pessoas. E fui fazendo isso com todos os signos. Ficou muito legal. Foi eu que ensinei. Legal. Você que ensinou ela. Eu falei, faz isso aí, Fê. Foi ele que falou. Então, sabe qual é a hora mais desafiadora de acolher o outro? Quando você discorda do outro. Opa! Então... Não, peraí, você não acolhe quando você discorda, né? Você pode acolher. A melhor coisa que você tem a fazer é acolher. Então, quando eu dou curso de como, que chama Media Training, né? Como você se comportar na câmera, entrevistas e tal, uma das coisas que eu mais insisto é no acolhimento. Às vezes o repórter, ele te faz uma pergunta pra te colocar em saia justa. Né? É o trabalho dele. É o trabalho dele. Inclusive, né? Qual que é o nosso papel, o papel do político, por exemplo, quando está sendo entrevistado, colocado Fugir. na parede? Corre! Fugir de todas as Corre! respostas. Corre! A gente pode acolher, ou seja,
o que eu uso de símbolo no acolhimento é assim, entregue uma flor para discordar. Então, se, por exemplo, o Lê me fala uma coisa, eu discordo dele, eu primeiro agradeço, valorizo o que ele disse, para depois dizer o que eu disse. Sabe, é muito comum na comunicação a gente começar negando. Sei lá, sabe, você fala alguma coisa, eu falo assim, não, é porque tal. A gente nega mesmo, isso cria uma barreira. Quando eu falo não para uma coisa que você acabou de dizer, eu imediatamente faço você parar de me ouvir. Sim. Eu crio uma barreira entre nós. Você quebra até a criatividade daquele momento ali, né? É. Que nem falam que quando a gente tá num brainstorm, não é isso que falam? Brainstorm, né? O aconselhado é você não quebrar as pessoas assim, né? Não dá resposta muito negativa, porque senão você quebra esse... A pessoa para de falar, né? a criatividade, né? Então, numa entrevista, por exemplo, e aí, dica para as pessoas que estão fazendo entrevista de emprego, né? Estamos aí procurando trabalho, né? Então, é comum, você faz uma pergunta, a pessoa te diz algo e você nega. Não, acolhe, valoriza o outro. Então, vou dar um exemplo aqui. O Lê, ele é uma pessoa muito focada e ele acredita que você precisa focar nas coisas para ter sucesso. Não é verdade, Lê? Isso é verdade. É verdade. Isso é verdade. Eu atendo muita gente que tem vários focos. Quando o Lê me diz assim, precisa focar? Em vez de eu dizer, não precisa, eu posso acolher, entregar uma flor para discordar. Eu posso dizer, Lê, entendo o que você está me dizendo e valorizo isso. Até Por mais que você discorde de mim, né? Mesmo que eu discorde, porque eu posso dizer para você, eu valorizo o que você faz, até porque você tem muito sucesso nisso que você faz. Eu conheço algumas pessoas que têm diferentes carreiras e todas eles conseguem se sentir muito bem. Então, pra discordar de você, eu primeiro acolho, em vez de criar uma barreira entre nós. Vamos trazer flores no próximo programa? Vamos! Leandro, você já colocou aí a trilha, né? É toda semana essa palhaçada. 11h55, já estamos todos com fome, na verdade? Estamos. Lu, desculpa, encerramos? Encerramos. Foram todos os as? Foram todos os as. A apropriação, a acolhimento e a autenticidade. E o que nós vamos falar semana que vem? Como dar um feedback. Opa! Como passar um feedback? Exato. É difícil, isso é difícil. É um É desafio. complicado. Você não sabe se você acolhe ou se você... Mega! Obrigado a você, meu querido ouvinte. Rádio Conectados, viu, Fernanda Paredes? Muito obrigado por mais uma Eu que quinta-feira. agradeço, Leandro Gai, eu que agradeço, Luana Curte, pelo Voz na Lata e essas dicas preciosas para nossa comunicação. Nada disso estaria acontecendo sem vocês aqui, né, meninas? Com certeza, Sem sem nós. todos Sem nós. você. Por isso que é uma tribo, né? O tribo urbana. Obrigado a você que passou conosco essas 2 horas super bacanas. Não desconecta que já, na sequência, tem o grande Raoni Pacheco com samba e notícia. Logo mais, na programação, tem o 90 por hora, sempre com uma participação especial pra vocês que estão sempre muito bem. O quê, meninas? Conectados. Procura lá no Face, Programa Tribo Urbana na web. No Instagram você joga @Programa Tribo Urbana, você nos acha. No YouTube, Programa Tribo Urbana, tem todos os vídeos, todas as entrevistas completas, os quadros do Luana Curte e a Fê Prevê ao vivo de Curitiba, certo, meninas? É isso aí. Isso aí. Vamos Curte embora? a nossa página Voz na Lata. Por favor, curta, interaja, manda um beijinho, coraçãozinho. Beijo, Lu, beijo, Fê, beijo, Beijo, Tribo! tribo! Você ouviu o Tribo Urbana, com dicas, informações, cultura e muita música. Tribo Urbana. Tribo Urbana. Apresentação Fernanda Palhares e Leandro Gaia. Tribo Urbana.